Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e M. Vacherlagrave com as peças pretas. I4. C5. Cavalo C3. Cavalo C6. Cavalo F3. G6. D4. C. Captura em D4. Cavalo captura em D4. Bispo G7. Bispo I3. Cavalo F6. Bispo C4. Roque curto. Bispo B3. Dama 5. F3. I6. Roque curto. D5. E. Captura em D5. E. Captura em D5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo captura em D5. Dama D2. Torre I8. Torre de A, D1. Bispo D7. Cavalo captura em C6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era 3. B. Captura em C6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era bispo captura em C6. Cavalo captura em D5. Dama captura em D2. Cavalo captura em F6 cheque. Bispo captura em F6. Bispo captura em D2. Bispo captura em B2. Bispo C3. Bispo captura em C3. Torre captura em D7. Torre F8. Torre de F, D1. Rei G7. Torre B7. Bispo A5. Torre de D, D7. Bispo B6 cheque. Rei F1. Torre de A, D8. Torre captura em D8. Torre captura em D8. Torre captura em F7 cheque. Rei H8. Rei I2. Torre 8 cheque. Rei D3. Torre D8 cheque. Rei C3. Bispo A5 cheque. Rei B2. Bispo B6. G4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Rei C3. Torre D2. H4. Torre H2. Bispo A4. H5. G. Captura em H5. Torre captura em H4. Bispo captura em C6. G. Captura em H5. Bispo I4. Torre H1. F4. Torre H3. C3. H4. F5. Torre I3. Torre I7. Bispo A5. C4. H3. Torre I6. H2. Bispo D5. Torre captura em I6. F. Captura em I6. Bispo D8. Rei B3. Rei G7. Rei D4. Rei F6. Rei B5. H1. Bispo captura em H1. Rei captura em I6. C5. Rei D7. Rei A6. Rei C7. Rei captura em A7. Bispo I7. C6. Bispo C5 cheque. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.